Estamos em João capítulo 15, versos de 1 a 3. Mais uma vez vamos ler esse texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Já pregamos sobre eu sou a videira verdadeira, já pregamos sobre meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. O tema da semana passada foi o fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Senhor, nos abençoa, fala ao nosso coração, nos edifica nesta manhã pela tua palavra, pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E aquele que dá fruto, ele poda e ele limpa, para que dê mais fruto ainda. A videira é Jesus Cristo, e nós somos ramos da videira, e o Pai é o agricultor. O nosso tema de hoje é a poda e o corte. A limpeza daquele que dá fruto, e o corte daquele que não dá fruto. A primeira pergunta que nos vem à mente é: Zé, como é que alguém é de Cristo e ele corta só porque não deu fruto? Que fruto é esse, Zé? Nós falamos na semana passada. Isso quer dizer que a pessoa perde a salvação porque não deu fruto? Explica melhor isso. Bom, para explicar com bastante minúcia a respeito de tudo que nós temos de perspectiva sobre isso, seria legal você fazer um curso teológico, se matricular no caminho das letras, ser um aluno e a gente conversar bastante sobre isso. Mas de maneira bem rápida eu quero ler para você um texto que está em Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, e cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre, fez também um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas. Também darei a ordem às nuvens para que não derramem chuvas sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. A videira era um símbolo de Israel no Antigo Testamento. Nós vamos ler apenas esse texto, mas existem outros. E Deus esperava que ela desse uvas boas, mas deu uvas bravas, diz o texto. Amargas e azedas e imprestáveis. Como dizendo, Israel não serviu como videira, e os seus ramos não produziram a minha vontade. Dizendo o fruto que ele esperava. Eu esperava retidão, eu esperava justiça, porque voltando à semana passada, o fruto é tudo que Deus produz em nós, e o nosso caráter transformado diante dos homens. Por isso Jesus, de maneira muito sábia, ele está dizendo ali naquele momento que não importa se você diz, nasci em Israel, eu sou parte da videira de Deus, eu sou um ramo da videira de Deus, porque nós somos israelitas, nós somos abençoados. Jesus diz não. Aquele que acha que faz parte, ou que Israel é a videira, ou que acha que está ligado a Deus, mas a sua vida não tem frutos de justiça, você está enganado. Essa videira não existe. E aquele que acha que está em mim, porque eu e o Pai somos um, e não produz frutos, você está sendo cortado e vai ser queimado e pisoteado pelos homens. Porque na verdade, o problema não é que você não deu fruto, o problema é que na verdade eu não estou em você. A seiva não flui e você não se deixa transformar. Transformando isso para os nossos dias,
É como se você frequentasse igreja, você é um evangélico, eu tenho uma religião, eu canto música gospel, mas Deus não age em você. Mas como assim? Eu tenho visto tantas coisas ao meu redor, o fruto não é o que está ao seu redor, o fruto é o que está dentro de você. Israel foi cortado, podado, não, podado não, tirado, cortado, porque não fazia parte da videira que é Jesus Cristo. Não é uma questão de nascimento, não é um Israel nacional, não é um sobrenome judeu, dizia Jesus, ou Paulo diz isso em Romanos. Não é o fato de ser um israelita, porque nasceu num território e tem uma certidão de nascimento. Você vai ser cortado. O verdadeiro ramo é aquele cujo fruto demonstra todas as virtudes da videira que é Jesus, todas as virtudes da videira tratada pelo Pai que é o agricultor. O corte representa aqueles que na verdade nunca foram de Deus, porque nunca é visto o fruto do Espírito na vida dessas pessoas, que diziam-se judeus, mas que na verdade não conheciam Deus. Jesus chegou a dizer isso dos fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Misericórdia quero e não sacrifícios. Não adianta vocês irem ao templo e fazerem sacrifícios, e falarem sobre o nome de Deus, mas dentro de vocês não há fruto. Mas a segunda parte deste texto não é sobre esses que são cortados para serem pisoteados pelos homens, ou servirem de pasto, ou servirem de alimento para uma fogueira. Mas também diz respeito àqueles que são verdadeiramente parte da videira, que dão fruto, que pertencem a Deus de verdade, que são nascidos de novo. Aliás, nascer de novo é a figura de um verdadeiro cristão. Quando alguém faz aquela frase e pergunta a nós assim: mas Deus não me ama do jeito que eu sou? Eu não posso continuar sendo quem eu sou quando eu conheço a Cristo e quero segui-lo? Uma vez uma pessoa, aqui mesmo, aqui dentro, no final de uma celebração nossa, perguntou assim: eu estou vindo aqui à igreja, eu queria saber se Deus, do jeito que eu vivo a minha vida, se Deus me ama como eu sou e se Ele me aceita como eu sou. Eu falei assim: Deus te ama e ama a todos do jeito que eles são? Sim, a resposta é sim. E aqui você pode vir e assistir a celebração, a reunião que você quiser, porque Deus compreende como nós somos. Eu só queria informar a você, não sei se você sabe, que nós somos uma comunidade de gente que não se aceita como é. Depois que nós conhecemos a Cristo, que sabe quem eu sou, depois que eu conheço a Cristo, que me ama apesar do meu pecado, depois de eu conhecer a Cristo, que me olha não com olhos de julgamento, mas me abraça com amor, do jeito que eu sou, e eu me aproximo dele, e eu vejo quem ele é, aí eu tomo uma decisão: se eu vou negar a mim mesmo, jogar fora quem eu sou, pegar a minha cruz e segui-lo, porque na verdade, esse aqui é um lugar para as pessoas que não querem mais ser quem são, porque querem nascer de novo. Querem ser ramos da videira que dão fruto. Mas para que isso aconteça, há um processo de dor. Mas esse processo de dor é uma obra do Espírito Santo e do próprio agricultor a favor dos seus ramos. Porque quem poda, limpa, tira folhas que estão murchas, é o agricultor, e isso dói. É o agricultor que pega o ramo e entorta e prende aquele ramo na estrutura da videira que é preparada, na pérgola, naquela treliça, seja lá como seja. O ramo às vezes nasce para um outro lado e ele fala: não, é para cá que você vai nascer, e ela é presa. O ramo às vezes acha: agora eu vou crescer, não, agora não, eu vou podar para você ter mais força. Eu vou tirar essas folhas. O processo de poda e de limpeza é o processo que eu voluntariamente digo: Senhor, eu sou teu servo, e eu não quero mais ser quem eu sou. Aliás, a imagem do batismo: eu quero ser sepultado, porque eu morri para esse mundo, e eu nasci de novo para Deus.
Por isso que para mim não há nenhuma importância o fato de Deus me amar como eu sou, ou me entender como eu sou. Porque Ele me ama, porque Ele me ama. Ele não depende do que eu faça. Ele amou o mundo antes de eu mesmo existir. E isso é certo. O problema não é o que Deus pensa de mim, para que eu me sinta bem e aceito, para continuar sendo quem eu sou. O problema é o que eu penso de mim. Eu não quero mais ser quem eu sou. Esse é o ponto. Eu quero morrer para essa vida, porque eu descobri que a vida de Cristo é a verdadeira vida. E eu descobri que a minha vida não é vida. Meus pensamentos e minhas ideias, eu quero trocá-las pelas de Cristo. Minhas palavras e conceitos, eu quero trocar pela lógica de Deus. Minha existência e meus atos, eu quero trocar pelos atos de Cristo. E meu coração de pedra, eu quero trocar por um coração de carne. E as palavras escritas em tábuas de pedra, eu quero que sejam escritas aqui. Eu não quero mais obedecer à minha mente, mas 1 Coríntios 1, eu quero ter a mente de Cristo. Eu não quero mais alimentar os meus sentimentos e minhas idiosincrasias. Eu quero alimentar em mim a vontade de Deus. Por isso eu oro, faça-se a tua vontade e venha o teu reino, assim na terra como no céu. Porque a minha justiça e a minha maneira de julgar, eu quero jogar fora, para que a sua justiça me tome e eu possa ser como Ele. Para que a minha misericórdia não seja mais a maneira idólatra que eu tenho, a maneira injusta que eu tenho, mas eu quero ter a misericórdia dEle e a graça dEle. Eu quero negar a mim mesmo. Quando eu me aproximo de Cristo e o conheço, minha preocupação não é saber se Ele me aceita como eu sou, é porque eu cheguei dizendo: Jesus, me ajuda, porque eu não quero mais ser quem eu sou. Esse é o princípio da fé cristã. Agora é óbvio que, como nós vivemos hoje um tempo de religião customizada, e de que a fé é feita por encomenda, com certeza, você vai sempre encontrar um lugar que vai dizer a você: continue sendo quem você é. E o que você acha disso, Zé? Eu não acho nada, eu não sou juiz da terra. Eu só prego o evangelho que diz: se você conhecer a Cristo e negar a si mesmo, você vai conhecer uma nova vida. E Jesus diz no versículo 3, vocês estão limpos, estão sendo limpos pelas palavras que eu tenho falado a vocês. Vocês estão sendo purificados a cada dia pelas essas coisas que eu estou dizendo a vocês. Vocês não percebem, mas a cada dia vocês, discípulos, estão sendo transformados em novas pessoas, porque a palavra de Cristo é vida e poder. Ele mesmo disse isso. As minhas palavras estão entrando em vocês, e a poda e a limpeza está acontecendo em vocês. São palavras duras de ouvir às vezes, são coisas difíceis de engolir, mas a verdade nos liberta. Eu quero rapidamente ler alguns textos sobre isso. João 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Versículo 32. São as palavras de Deus que nos libertam de nós mesmos. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se você me ama, as minhas palavras estarão em você, e eu vou habitar em você para te transformar. João capítulo 6, verso 61, Jesus fez um discurso duro, e disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês comeram o maná no deserto, mas aquele alimento fez os seus pais morrerem. Vocês têm que comer de mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse tem nova vida. E as pessoas se escandalizaram e queriam ir embora. E Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Minhas palavras estão escandalizando vocês? Verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? O versículo 68 tem a frase clássica de Pedro. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna.
Eu sei que é duro ouvir essas coisas. Eu sei que é duro ouvir o teu evangelho. Eu sei que o teu evangelho se enraiza em nós e vai matando o nosso velho eu, o nosso velho homem, como diz Paulo, para que nós possamos nascer de novo numa nova identidade, com outro tipo de fruto. Isso é doloroso. Ouvir verdades é doloroso. 1 Coríntios 1,18, olha o que Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir pregações que digam que nós estamos certos. Nós queremos ouvir pregações que digam que nós estamos no centro do plano da vontade de Deus e tudo Ele vai fazer por nós e que nós estamos corretos. Nós queremos ouvir pregações que dizem que nós devemos trazer os nossos frutos desejados, nossos pedidos desejados, e Ele existe para cumprir a nossa vontade. Na nossa oração do Pai Nosso é: Senhor, cumpra a nossa vontade e venha o nosso reino até o Senhor, aí no céu como é aqui na terra, e seja feita a minha vontade, aqui na terra e aí no céu. E nós esperamos a produção dos frutos que nos agradam. Mas 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5, diz assim, Paulo a Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos transforma, e ela dói. Ser podado dói. Ser entortado para um outro lado dói. Tirar algumas folhas da nossa plumagem dói. Ouvir coisas que nos colocam no nosso lugar dói. Porque nós gostamos de fama, nós gostamos de honra, nós gostamos de ser os donos da verdade, distorcemos a palavra, pegamos textos fora de contexto para massagear o nosso ego. 2 Coríntios 2,17, Paulo diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós não somos um mercado, a sua vontade não está como um produto numa prateleira para você escolher com um carrinho passeando enquanto ouve uma canção, para escolher o que você quer. Nós não estamos aqui fazendo venda para suas ofertas ou para suas campanhas, para que você possa fazer com que Deus seja vendido para a sua vontade, diz Paulo aos Coríntios, e a carta de Paulo aos Coríntios é pesada. Leia 1 Coríntios com calma, a coisa é pesada. E Paulo diz: a gente não vai mercadejar. Se você gosta de ouvir o que você gosta, este canal definitivamente não é bom para você. Se você gosta de ouvir que você é, que você tem, que você pode, que você vai subir, porque você é o cara, esse cara não é você. Desculpe, essa canção que é muito legal do Roberto não serve para o seu culto, ou pelo menos para o nosso. Você precisa se curvar à vontade de Deus. Você é um ramo da videira. Ramo não tem vida em si próprio. Você vai ter que deixar o agricultor te podar. Você tem coceira nos ouvidos, está se cercando de mestres, porque você não quer dar ouvido à verdade. Você escolhe pregações como se escolhe produto em prateleira. A música que me agrada, o lugar que me agrada, o pastor que me agrada e as palavras que falam e massageiam o meu ego do jeito que eu gosto e que me agrada. Bom, deve-se fazer isso, Zé? Isso é possível? Nesse mundo você pode fazer o que você quiser. Fique muito à vontade. Mas o Evangelho te propõe
uma palavra que rasga a tua alma. Aliás, é o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Por isso, quando Jesus dizia a sua palavra, ele rasgava ao meio fariseus, hipócritas, saduceus e escribas. Porque a sua palavra vinha como verdade, transparente, translúcida. E era impossível eles continuarem mantendo a sua hipocrisia e sua falsidade diante da palavra da verdade. Que nos purifica, que aponta o nosso pecado, aponta o nosso defeito, aponta a nossa ganância, aponta a nossa sede de poder, nossa manipulação, nossa política interna religiosa, a sujeira e a podridão que percorrem os corredores da religião. Porque a Bíblia estraga a nossa religião. A Bíblia acaba com os nossos processos internos de poder humano e de autossustentação, de uma pirâmide escalada para ter esse poder que na verdade é uma cadeia alimentar. Onde alguém que está no topo sempre se alimenta de quem está embaixo. O que Jesus propõe é a horizontalidade da relação da irmandade cristã, onde só há um Senhor e um cabeça. Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Vocês são crianças. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa semana eu estava lendo um post de um irmão em Cristo. E tinha a ver com o momento do Brasil. E obviamente, como acontece sempre, os evangélicos estavam discutindo e debatendo e se matando. Porque na verdade eles defendem um lado político muito mais do que defendem o próprio Jesus. Eles ficam defendendo se é Herodes ou Pilatos, ou se é a aristocracia judaica ou os fariseus. Eles estão disputando entre lados de opressores dessa terra. Mas a verdade é que eu vi todo mundo citando versículos. Todo mundo jogava na cara um do outro e puxava um versículo isolado, fora de contexto, fora da história, para tentar jogar na cara e usar a palavra de Deus como se encaixasse no seu discurso. Porque a Bíblia tem tantos textos e tantas palavras e tantas frases em histórias diferentes. Satanás é comparado a um cão, mas a mulher abençoada que disse que comeria das migalhas debaixo da mesa também é comparada a um cão. Então o cão pode ser, você tem que interpretar, cada texto é um texto. Interessante isso. Você pode olhar, por exemplo, para o rei de Tiro e a cidade de Tiro que oprimiu Israel, e ele ser comparado a Satanás em Ezequiel. Como se a queda de Satanás fosse comparada à queda do rei de Tiro. Mas lá na época de Salomão, foi o rei de Tiro que mandou madeira para construir o templo. Cedro e madeira que veio da cidade de Tiro. É legal isso. Tem um texto em que o rei de Tiro é uma bênção. E tem um texto em que o rei de Tiro é comparado a Satanás. Aliás, o apóstolo Pedro, que escreveu as epístolas e que é um homem de Deus e que nós aprendemos tanto com ele, tem um dia que Jesus diz para ele: arreda para trás de mim, Satanás. A Bíblia requer uma interpretação, ela requer um estudo aprofundado.
Os conceitos que estão ali têm a ver com o momento histórico, têm a ver com a linguística, têm a ver com a tradução, têm a ver com o grego, têm a ver com o hebraico, têm a ver com o momento em que foi escrito, têm a ver com quem escreveu, qual o momento da história de Israel, qual era o exemplo, qual era a parábola, qual era a lição, quem escreveu, para quem escreveu, qual o motivo que foi escrito. A Bíblia é um livro para se ler com calma. Mas nós pegamos palavras soltas a qualquer momento, embolamos com a nossa vontade, com o nosso pecado para nos agradar e jogamos na frente dos outros para fazer daquilo uma tirania religiosa. E aí quando a gente fala da palavra de Deus e da Bíblia, escandaliza as pessoas, porque a Bíblia estraga a nossa religião. Todas as vezes que a palavra de Deus te agredir e te machucar, louve a Deus. Como disse Agostinho, feriste-me com a tua palavra e por isso eu te amei. Porque enquanto eu leio a Bíblia, diz Viel Machado, ela está lendo a mim mesmo. E ela está se enraizando no meu pecado e na minha maldade. Ela é uma espada de dois gumes que vai rasgando a minha vida e trazendo a minha verdade para fora. É o espelho que eu preciso encarar para ser transformado, porque minha transformação é o fruto. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A quem vocês acham que estão enganando? No momento mais triste talvez da história da saúde pública do Brasil, no momento de maior tristeza e de pessoas que choram, famílias inteiras praticamente dizimadas por um vírus, e vemos homens da nação em disputa na mídia, na política e na economia, ao invés de vermos cristãos dando frutos de amor e de justiça, nós vemos cristãos entrando na mesma guerra pelo poder político, econômico ou as influências dos seus lobbies religiosos. Estão enganando a quem? Se nós não praticarmos o que está escrito, nós não seremos conhecidos pelo amor, como Jesus disse que seríamos conhecidos como discípulos. Por isso eu volto para o Evangelho. Aliás, constantemente eu sou acusado de ser esquerdista, marxista, porque a gente fala de amor ou de igualdade. Como se o Evangelho tivesse aparecido no século XVI, por exemplo. As ideologias de esquerda e direita é que vieram depois de 1600 e tralalá. Jesus fala de amor desde sempre. Não se venda a esses discursos. Volte para o Evangelho. Evangélicos, voltem para o Evangelho. Evangélicos, voltem para o Evangelho. 1 João 2,5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Todos esses textos que eu estou lendo, eu te convido a assistir de novo essa pregação, a abrir a tua Bíblia e ler os contextos desses textos. Eu não tenho tempo aqui em 30 minutos de fazer isso e ler todos os capítulos desses versículos, para você perceber que não são versículos pegos ao léu para defender uma ideia. Eles têm o contexto de transformação do cristão, todos eles têm o contexto de mudança da alma, mudança da mente, metanoia, mudança do comportamento, mudança da justiça, mudança da ética, porque o cristão nada contra a corrente da lógica desta terra. E eu encerro com Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. Queridas famílias, para quem eu falo, me dirijo nesse Dia das Mães. Vamos voltar para o Evangelho. Eu sei, marido, que para você tá um saco ficar em casa, você está irritado, você está cansado. Te convido a abrir as páginas do Evangelho e mergulhar dentro dele.
a botar os teus joelhos no chão e falar: Senhor, tem misericórdia e muda o meu caráter. Domínio próprio é fruto do Espírito, me dá domínio próprio. Me dá amor e paciência, porque o amor é benigno, paciente, não se ufana, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é difícil ouvir isso, mas é a palavra de Deus. Paulo não está falando como é esse sentimento, ele está falando que se você conhece a Deus e Deus é amor, então você é isso aqui, tem que ser. Isso é ruim, Zé, isso é doloroso demais, porque eu tenho que olhar para o espelho e falar: Senhor, eu sou um impaciente, desgraçado, eu brigo com a minha mulher, eu brigo com meu filho, eu sou invejoso, eu sou falso, eu sou mentiroso, eu estou carregando dentro de mim uma inveja desgraçada, eu estou com raiva de fulano, é que ele esganar ciclano, eu estou querendo destruir, porque eu não aguento mais, eu não me aguento, Senhor. Tudo que a Tua palavra diz, eu não sou e eu preciso ser. Está doendo. Mas eu quero ser podado, limpo, curvado, amarrado a essa pérgola, a essa estrutura. E a videira vai gerar em mim o fruto. E o agricultor vai falar: calma, eu vou levar esse ramo para cá. Calma, eu vou cortar esse pedaço aqui. Fica tranquilo, eu vou tirar umas partes aqui. Não é um processo onde o ramo pergunta para o agricultor: ô agricultor, você me aceita ser o ramo que eu sou? Na verdade, o ramo diz: eu quero ser enxertado nessa videira, que eu quero que a minha vida seja de Cristo. E eu estou aqui, Senhor, com a minha guarda baixa, para dizer: cumpra-se em mim a tua vontade. Pode podar, Senhor. Pode entortar. Pode arrancar umas folhas aí. Dói, mas o Senhor disciplina a quem ama. E todas as vezes que a tua palavra me agredir, eu vou te amar. Mas eu quero ser a tua imagem. Eu quero ser um filho de Deus. É difícil, irmãos. Muito. Nossa igreja tem 10 anos. Essa semana nós estávamos entre nós, os pastores, na nossa reunião, agradecendo a Deus por quantas coisas aconteceram esses 10 anos e o quanto nós estamos aprendendo. O quanto nós estamos aprendendo com Deus. Quantas podas e quantos cortes esse agricultor tem feito na minha vida, na do Vagnão, na do Pedro. O Rubinho está lá em Portugal, o Fábio Ito, que está com a gente já há 3 anos. Quantas situações a vida nos preparou e sabemos que somos conduzidos por Deus. E quantas vezes as Escrituras nos colocaram numa condição difícil de falar: não, Senhor, o Senhor não podia falar isso agora. E nos fez cair de joelhos e dizer, como Paulo dizia: eu sou um miserável. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu estou fazendo. E olhar para o nosso dia a dia de igreja e falar: nós precisamos de aprender isso aqui, nós não estamos acertando aqui. E como é bom não termos um regime totalitário de homens que sabem tudo. Nós não sabemos tudo. E você que é da Casa da Rocha, a você eu me dirijo, você sabe que eu sempre digo isso. Eu não sei tudo. Nem você sabe. Por isso nós todos devemos andar de joelhos diante da cruz. Para dizer: Senhor, nos ensina a cada dia. Que a Tua palavra nos molde, nos limpe e nos purifique. Que Deus te abençoe. Desculpe passar esses 4 minutos além da 12:30. E hoje é dia das mães, daqui a pouco tem um almoço delicioso, talvez, mesmo que seja pela internet. Mas o meu desejo para nós todos como igreja, quiçá esses momentos de isolamento e de quarentena também sirvam como instrumento de Deus para nos podar e limpar. E visitando a sua palavra e o Evangelho, tenhamos a compreensão e o discernimento de tudo o que ela quer nos ensinar. Para que quando nós voltemos, ou mesmo agora, na nossa separação momentânea, nós continuemos dando frutos. Nossas palavras já não são fruto da nossa irritação, do nosso cansaço, do nosso saco cheio, mas nós temos sido marcados por ela,
nos colocado no nosso lugar de servos e dependentes pecadores que necessitam da remissão dos seus pecados, mas que têm frutos dignos de arrependimento, porque a palavra de Deus tem nos moldado. Pense nisso. E aproveite que você está sem fazer nada. E leia mais a palavra. Mas eu vou ter muita dúvida. Beleza. Aí você pode perguntar que a gente vai estar aqui. Nas lives, nos encontros internos nossos de homens, das nossas reuniões, pelo Zoom. E nós vamos crescer no Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Cristo, tu és o Verbo. Obrigado porque o Senhor habita em nós. Paulo disse que um homem espiritual confere coisas espirituais com coisas espirituais. Então, se o Verbo habita em nós, ao lermos a tua palavra, que é o próprio Verbo, que nós possamos conferir quem é Deus e quem somos. Agricultor santo e bendito, poda-nos e limpa-nos. Esse processo doloroso seja um processo de purificação e santificação. E que nós amemos o que o agricultor faz em nós. Nos livra de ficarmos nos justificando com textos fora de contextos. E nos leva na humildade de quem está pronto a recomeçar e aprender. Purifica-nos e limpa-nos pela tua palavra santa, para que demos frutos que glorifique ao Pai que está nos céus. A ti seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Feliz Dia das Mães. Um bom almoço a todos. Saudade do tamanho do mundo. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo de celebração. Mesmo que você esteja distante da sua mãe, mande o seu abraço, o seu carinho e nosso beijo a todas as mães que estão nos acompanhando e nos assistindo. Cuide-se, proteja-se e que o Senhor nos guarde. E em breve nos veremos. Fique na paz até a nossa próxima live, até o próximo domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.